Olá, seja bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Você é meu convidado para nós termos um tempo juntos, todos os dias às 5h40 da manhã. Eu sei que você pode estar assistindo um pouco depois, quem sabe à noite, não há problema, mas eu quero te desafiar a você permanecer junto comigo todos os dias. Todos os dias, 5h40, você terá um vídeo novo aqui. E qual é o propósito, né? Eu já pastorei há alguns anos e este vídeo inicial aqui dessa série, vamos chamar assim, é justamente algo bem informal. O ambiente nem está todo pronto, mas eu não quero mais adiar isso. Eu percebo neste período de pastoreio algumas dores que são semelhantes. A gente acaba conversando com algumas pessoas e você tem histórias diferentes, você tem contextos diferentes, mas muita semelhança nas dores. Quando eu pego ali pessoas que estão começando na fé, elas têm um desejo, né, ardente de servir a Jesus muito forte, então elas acabam mudando a agenda, a sua programação, elas fazem de tudo para permanecer mais tempo na igreja, andar com as pessoas, aprender. E, porém, à medida do tempo, né, que vai passando, eu percebo que essas mesmas pessoas que iniciaram tão fervorosos, elas vão, por alguns motivos, perdendo a chama, perdendo o fogo, perdendo a sede e pelas coisas do Senhor. E é interessante que isso não é um caso específico, não são dois, mas acontece com muita gente. De outro lado também, eu tenho conversado com algumas pessoas que já têm um tempo com o Senhor, já têm uma caminhada, mas ainda têm muita dificuldade de servir a Jesus nos dias comuns. Por isso que se chama Igreja de Segunda-feira. Não é sobre um dia, mas sobre realmente um fundamento que o Senhor Jesus deseja que nós estejamos com Ele todos os dias. E agora, como fazer isso, né? Por que que a fé de muitas pessoas, e talvez seja a sua, ela parece se restringir somente num dia da semana ou dois, se você tem o hábito ali ou a constância de estar semanalmente ali na igreja que você faz parte? Ou será por quê, né? Que as pessoas têm tanta facilidade de levantar as mãos no domingo, de aplaudirem o Senhor, de cumprimentarem as pessoas que estão ali no mesmo lugar, mas quando sai desse ambiente de igreja, eles não conseguem caminhar de fato como um cristão deve caminhar, né? Então, o que eu quero com estes vídeos? Eu não sei como será o formato ao longo do tempo, porque há um compromisso firmado agora de fazer todos os dias. E não só um compromisso diante de Deus, mas um compromisso também diante de pessoas que têm falado, né, comigo, dizendo o quanto desejam isso, de eu poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado, mas dessa forma, online, tendo vídeo, a pessoa poder acessar ali diversas vezes, né? Agora, o que é interessante é que você caminhe junto comigo, porque por mais que ao decorrer do tempo vá mudando o formato dos vídeos, eu quero esgotar realmente tudo sobre uma vida real com Jesus. E quando eu falo esgotar é porque dia após dia a gente vai aprendendo, nós vamos caminhando no entendimento bíblico, vamos caminhando num relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, não há limite sobre aquilo que Deus quer compartilhar aos nossos corações. Talvez alguns vídeos desses o Senhor vai me direcionar a nós termos um tempo de oração, quem sabe compartilhar algo que vai fugir um pouquinho do tema, mas o propósito mesmo é nós sermos ali igreja de segunda-feira, colocar, né, tudo aquilo que a gente vive, né, dentro da estrutura de uma plataforma, de um culto e colocar isso diariamente. Veja, a igreja de segunda-feira é um convite a uma fé prática nos dias comuns, quando nós não temos palco, quando nós não temos púlpito, quando não há um louvor coletivo. Na verdade, é um chamado que Deus tem para todos nós de sermos cristãos num trânsito, sermos cristãos, né, pagando os boletos, na rotina, no cansaço. É um chamado a uma fidelidade no secreto.
ainda que não haja plateia, né? Ainda que não tenham pessoas que nos vejam. Eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo, eu falo assim, olha, eu não vou à igreja, eu não cultuo o Senhor por ser pastor. Eu não estou aqui porque eu tenho que ministrar. Na verdade, o entendimento de quem Cristo é, o conhecer Jesus, me faz ter algumas responsabilidades e alguns compromissos. Então, a minha oração a partir desses vídeos é que você que está me assistindo agora, que você seja despertado a viver com Deus, só que além das paredes, além dos holofotes, né? Eu venho praticamente de um berço cristão, então ainda que seja novo, mas eu já vi muita coisa no sentido de pessoas quererem um cargo na igreja, desejarem ser promovidas e acabam tendo uma vida de muita hipocrisia, assim. E que sentido que eu quero falar? É porque na frente das pessoas mostram ser algo, mas nos bastidores não é a mesma coisa. E é interessante que Jesus, na verdade, ele nos chama para que a gente possa ter uma vida real com Ele todos os dias. Jesus não lida com personagens, Jesus não lida com máscaras. Então, veja, é importante sim, e o Senhor frisa a importância na palavra sobre o congregar, né? Hebreus capítulo 10, 25, a carta aos Hebreus vai dizer assim, ó, não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. E aí o congregar vai dizer, né, faça admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Veja, há uma importância e não estou tirando a importância do congregar, de você estar no culto, pelo amor de Deus, que você possa se comprometer com a sua igreja, que o seu pastor, ou se eu sou o seu pastor, possa te ver e ver que realmente, sabe, você é alguém responsável, que é possível delegar, que é possível contar contigo nesse cuidado de pessoas que nós caminhamos. Porém, vir à igreja não te faz um cristão. Só que um cristão, ele prioriza estar na igreja, ele prioriza cultuar o Senhor, ele prioriza ter, né, convívio, o congregar, estar no domingo, nas atividades. Então, veja, é fácil a gente identificar um cristão que ele está cultuando o Senhor na igreja e ele acaba se esfriando ou se afastando. Como que a gente identifica? A pessoa, ela sentava num lugar específico, geralmente no começo senta mais à frente, olhos atentos, né, ouvidos atentos a tudo que Deus tá derramando no ambiente de culto. Porém, quando ela vai se esfriando, ela começa a perder ali o convívio com as pessoas, ela vai sentando cada vez mais atrás e chega um momento que ela sai. E aí isso é queda mesmo, quando ela perde esse convívio, desculpa, de cultuar o Senhor, de estar com o Senhor. Veja, se eu entendo a importância do cultuar o Senhor, no domingo ou nos dias da semana, eu preciso, ali na igreja, eu preciso também entender a importância de cultuar o Senhor diariamente. Veja, o mesmo cristãos, né, que os mesmos cristãos que levantam as mãos no domingo, que ofertam, que dizimam, que ouvem a palavra, ou muitas vezes alguns deles até ministram, eles no dia a dia têm algumas reações que não faz sentido com a palavra de Deus. E a gente vê isso de algumas formas, por exemplo. A gente vê isso no trânsito, quando nós vemos ali cristãos que acabam exagerando ali a forma de tratar, né, as outras pessoas no caos do trânsito. Nós vemos ali muita gente, eu atendo alguns comerciantes também, e muitos deles chegam para mim e falam assim, pastor, é muito difícil lidar com o povo crente. E eles sabem, óbvio, que eu sou pastor e tudo isso, eles falam porque grande parte dos devedores são os crentes, são os que se dizem que vão na igreja, são os que professam, né, a fé. Cara, isso chateia, né, o nosso coração, a gente que é ministro, a gente que entende de fato que não é isso que o Senhor quer. Então veja, muitas vezes a realidade de muitos não refletem aquilo que estão vivendo dentro da estrutura. E, eu não quero afirmar aqui que isso acontece por maldade ou isso acontece por hipocrisia. Na verdade, muitos acabam vivendo ali essa vida, né, de viver algo dentro da igreja, viver outra coisa fora, muitas das vezes é por falta de entendimento.
e até preparo espiritual para viver fora. Sabe, eu já fiz parte de alguns ambientes que eles treinavam os cristãos para servirem muito bem dentro. Então eles eram excelentes diáconos, excelentes ministros ali de louvor, eles ensinavam muito bem ali a parte da organização, só que acabavam não ensinando os princípios da palavra para ser um cristão fora. Então, há inúmeros cristãos que acabam não conseguindo ali serem cristãos quando tem contas para pagar, inúmeros cristãos que não sabem ser um bom pai, uma boa mãe, esposo, esposa, filho e por aí vai. Eu acredito que você está entendendo aonde eu quero chegar, né? Nós vivemos numa era que hoje os cultos, né? E óbvio, eu não estou generalizando, mas eles se tornaram ali produções assim gigantescas, né? Em muitas igrejas hoje há uma preocupação que é legítima com a excelência e não há nada de errado nisso. A gente vê eles se preocupando com iluminação, projeção, sonorização e tudo isso é importante, né? Eu como também um pastor local, poxa, isso é muito bom. A gente está reformando ali a igreja, a gente está agora indo para um passo de estruturar melhor também os ministérios ali, referente à estrutura. Isso tudo é importante, sabe? Só que há um perigo, né? Quando a gente confunde o ambiente com a presença de Deus. Então veja, muitas vezes as pessoas estão sendo só tocadas ali na alma, né? Por causa de uma boa performance. Mas não é isso que Deus quer, né? Deus, ele de fato quer que a gente compreenda a sua presença e caminhemos com Ele todos os dias. Então muitas vezes a gente está se movendo em refletir, né, ou reagir às atmosferas criadas ali no culto com a excelência, porém a gente não está sabendo sustentar a nossa fé quando a segunda-feira chega. Eu já tive, né, e quem acompanha pessoas aí vai saber o que eu estou falando, experiências do irmão, da irmã chegar no domingo e ouvir uma palavra, sair do domingo, dizer assim, olha, minha vida agora muda porque eu entendi. Só que aí quando chega na segunda-feira, esse mesmo irmão ou irmã, e já tive muitas experiências assim, eles acabam retornando ali as mensagens ou na conversa, dizendo, olha, pastor, agora eu quero desistir de tudo. E eu falo assim, mas você não estava no culto ontem? Não foi você mesmo que me disse que tu tinhas entendido a palavra? O que que aconteceu? Então veja, há muita gente que acaba não conseguindo sustentar essa fé. É como você, né, se você tivesse ali num acampamento, faz tempo, né, que não se tem muito esse hábito aí. Você está no acampamento, aí você tá com um grupo de amigos, enfim, irmãos da igreja, e você faz uma fogueira, né? Faz uma roda, faz uma fogueira, e de repente você tem que tirar essa fogueira desse lugar e levar para outro, né? Como que faz isso? Você precisa preservar ali os elementos, né? Você precisa ali, se for a base ali de lenha, você tem que preservar a lenha, você tem que pegar de alguma forma ali as que já estão queimando, levar para um outro lugar, colocar mais lenha. Só que uma das coisas que é muito importante nessa tirada de um lugar para o outro é a chama. A chama não pode apagar. Então, veja, eu não posso só cuidar ali da lenha se eu não tiver a chama, a mesma chama que estava acesa aqui. Quando eu for transferir para lá, eu preciso que ela também esteja ali, porque senão não adianta eu ter lenha, senão não adianta eu ter as pessoas na minha volta. Isso é um exemplo que eu te dou sobre a sua casa, sobre a sua família. Não adianta você organizar tudo, sabe? Você priorizar tantas coisas. Não, pastor, agora eu vou me organizar no meu casamento, agora eu vou organizar aqui na minha vida financeira. Isso tudo é muito bom, mas se não houver a chama, que eu quero dizer se não houver a presença de Deus, toda essa tua estrutura, ela vai se tornar inútil. Então veja, tem dois textos aqui da palavra que eu quero compartilhar contigo. Isaías 29:13, o profeta Isaías já denunciava esse tipo de religiosidade. Ele, né, uma religiosidade aparente, de performance. Ele diz assim, este povo, ele se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas afastou o seu coração para longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Sabe, é uma fé que depende do ambiente, é uma fé que depende da circunstância. Só que uma fé que depende de tudo isso e não depende ali de uma raiz, que não tem a raiz, ela é uma fé muito vulnerável. Então, eu estou falando isso porque
Eu já participei, assim, também de alguns lugares que acabavam segurando as pessoas por causa do cargo, das funções. Mas vamos ser bem sinceros aqui, gente. Quantos permanecem, né? Eu compartilhei ali na igreja que eu pastorei, eu tive duas experiências, e eu vou contar só uma agora, mas foi muito forte. Estava ministrando no outro lugar, e quando eu ministro tudo, no outro dia, no dia seguinte, uma pessoa que estava no culto, uma igreja muito abençoada, e eu fui pregar na igreja que eu fui criado, né? Desculpa, na cidade que eu fui criado, e essa igreja é daquela cidade. E no outro dia uma pessoa me escreve e diz assim: Ah, Pastor Margo, meu Deus, né? Como você cresceu, como foi bom te ouvir, tudo isso. Eu estava ontem no culto, eu até brinquei e falei: Poxa, você estava lá e não foi me dar um abraço, né? Daí essa pessoa disse assim: Não, é porque tinha muita gente, enfim. Daí eu falei: Olha, que bom que você estava, eu sou muito grato a Deus, né, pela tua vida e por tudo que vocês contribuíram nessa minha formação. Moral da história: essa pessoa, ela foi uma das minhas líderes ali na fase de adolescente ali. E ela e o seu esposo. Aí na mensagem eu pergunto: Pô, e como que tá o fulano, né, que é o esposo dela? E ela me responde assim: Ah, pastor, o fulano, ele não tá mais, a gente não tá mais casado, pediu divórcio e ele não tá mais na fé, assim, não tá na igreja. Aquilo assim me baqueou. Por que que eu te falo isso? Porque beleza, ela buscando o Senhor na igreja, ela tava ali, tudo bem. Mas quando eu pergunto ali, né, sobre o esposo, ela me vem com essa história, né, me conta isso. E eu falei, né, eu pensei, poxa, eles me auxiliaram na minha formação, né? Foram pessoas, assim, fundamentais nos meus momentos de crise que todo adolescente passa, que ajudaram eu me firmar na fé. Mas veja, como isso é uma realidade, sabe? Que talvez você também conheça pessoas que acabam iniciando muito fervoroso, que sabe, cuidam de gente, assumem responsabilidades dentro da igreja, mas e fora dela? Porque o meu papel agora contigo nessa caminhada online, né? Todas as vezes que você assistir, independente do vídeo que você assista, o meu papel contigo é te dar ferramentas, te capacitar, meu irmão e minha irmã, para que você possa ter uma vida real com Jesus. Sabe, a experiência, a nossa fé, ela é uma fé viva e com muita experiência. Então, nós não servimos um Senhor que está morto. Nós servimos um Senhor vivo, um Senhor real, um Senhor poderoso. Eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo agora, essa unção de fato, essa presença real do Espírito Santo, para que você entenda que a vida com Jesus é além da estrutura, é além da sua função e responsabilidade dentro da igreja. A vida com Jesus é todos os dias. Veja, no Levítico 6:13, né, o texto que nós temos aqui do Antigo Testamento, há uma ordem dada aos sacerdotes neste livro de Levíticos, onde Deus estabelece que o fogo do altar ele deveria queimar continuamente. Moisés, quando ele registra isso, ele revela o coração do Senhor quanto a uma adoração que é diária e constante. Sabe, veja, se o fogo cessasse, se a adoração cessasse, era sinal de negligência e de frieza ou até uma distração ali. Para Deus não bastava adorar, né, em determinados momentos, então quando tinha lá as cerimônias. Deus estava ensinando o seu povo que ele queria ser lembrado sempre. Quando a gente pega ali o texto de Romanos, eu estou caminhando para o fim, porque a partir de hoje você vai começar a caminhar junto comigo nessa vida real com Jesus. Romanos 12, a Bíblia vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desejo do Senhor é que nos apresentemos todos os dias. Sabe, o evangelho ali de Lucas fez questão, no capítulo 9, verso 23, ele diz assim: E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Lucas fez questão de colocar essa expressão, né, cada dia.
Se nós desejamos seguir a Jesus, nós precisamos compreender que Jesus está nos chamando para um morrer diário. Só que morrer com Cristo ou para Cristo é lucro, como o apóstolo Paulo diz. Porque se você não entende que a vida com Jesus ela é uma vida de negação, você sempre vai querer caminhar de uma forma muito superficial. Tá, pastor, você está falando tudo isso, mas o que eu faço? Você vai começar, a partir de hoje, passo prático para a sua vida. Você vai começar a viver uma fé real nos dias comuns da sua vida. Você vai escolher perdoar alguém fora do ambiente da igreja, fora da Santa Ceia. Você vai escolher dar a outra face. Você vai escolher realmente, mesmo que outras pessoas tenham razão, você vai escolher a paz. E você vai dar o braço a torcer, vai quebrar esse teu ego. Você vai levantar todos os dias mais cedo, uns 10, 15 minutos, para ter um tempo com Jesus. Vai pegar a Bíblia, vai abrir ela, vai ler. Começa lendo os evangelhos, leia João ou Atos. Tu vai ter 15 minutos ali com Jesus, mesmo com a agenda cheia, mesmo com sono. Você vai fechar os seus negócios a partir de hoje de forma honesta, não querendo tirar vantagem em tudo, não sendo o urubu que está procurando carniça, né? Não terminando de quebrar a cana amassada. Jesus fala sobre isso. Então, se existem pessoas à sua volta que estão passando necessidades, não é o momento de você fechar negócios querendo tirar vantagens ou lucros exorbitantes. Quando você sentar com o seu filho ali, em vez de você já dar aquela lição de moral com gritaria ou muitas vezes com agressividade, que tal você chamar ele sem a ira e chamar ele para orar, colocar a mão na cabeça dele e dizer: filho, tu és uma bênção, filha, tu és uma bênção, e assim tu também faz com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com quem convive contigo. Quando você estiver ali nas suas atividades diárias, lavando a louça, tomando um banho, ou indo para o seu serviço, retornando, que você possa, se tu puder, colocar um fone de ouvido, colocar adoração, falar em línguas, se tu fala em línguas estranhas, você ter um tempo de adoração ainda fazendo atividades. Quando você enviar, mensagens, não só envia mensagens para quem você gosta, mas pensar nas pessoas que podem conhecer a Jesus através da sua vida, através do seu relacionamento, mandar mensagens para aqueles que estão afastados. Quando você se posiciona, a partir de hoje, quando você se posicionar, você vai começar a ter uma vida não só no automático, mas você vai andar com Jesus todos os dias, e é isso que ele fala para nós. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Eu quero orar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o Espírito Santo, o seu povo que aqui está, meu Deus. Senhor, nós consagramos este tempo a Ti. Consagramos esse novo dia a Ti. Senhor, aos irmãos que estão assistindo um pouco mais tarde, meu Deus, nós consagramos, Senhor, o dia seguinte a Ti, meu Deus. Nos levantamos, meu Deus, declarando o quanto nós precisamos de Ti. O quanto nós necessitamos de Ti. Espírito de oração, Espírito Santo, entra em cada coração agora. Essa chama que possa queimar e incendiar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Um grande abraço.